Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra de Deus nesta manhã para uma reflexão, para o nosso fortalecimento espiritual, porque nós precisamos muito da palavra de Deus, precisamos muito aprender de Jesus. Então, no livro de Romanos, no capítulo 5, o versículo de 1 e 2, a Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é uma palavra que edifica. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem alcança essa justificação pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele realmente é uma pessoa privilegiada. A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento. É o firme fundamento de um cristão, é a fé. Uma casa, ela não tem firmeza se ela não tiver uma fundação boa. Uma casa não tem firmeza nenhuma se ela não tiver uma fundação. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de um fundamento sólido. Estamos falando de um fundamento perfeito para a nossa vida espiritual. Se a fé é o firme fundamento, nós temos que aplicar nas nossas vidas. Nós temos de alguma forma procurar alicerçar a nossa vida nessa fé. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Uma casa sem fundamento, ela cai. Uma casa sem alicerce, sem uma fundação precisa, ela vai cair. Tem muitas casas edificadas que foram edificadas, mas caíram porque não tinha fundamento. Sem fundação, uma obra não tem persistência. Sem fundação, a casa vai cair. Em todos os sentidos que nós pensarmos hoje, uma vida sem fundamento, sem um alicerce perfeito, sem uma base perfeita, ela vai cair. A casa vai cair, ela não vai permanecer. Então,
A palavra de Deus é muito clara. Quando o homem, ele tem Cristo como a rocha, como a pedra angular, se ele tem Jesus como rocha, ele procura alicerçar a sua vida em Cristo, que é a verdadeira pedra angular, que é o verdadeiro fundamento da nossa fé. Porque sem fé, o homem, ele vegeta, mas não vive. Se a fé é o firme fundamento, meus irmãos, vamos nos preparar, nos alicerçar cada dia nessa fé. Quando eu falo alicerçar, você pode tirar uma base por uma obra que você vai fazer, uma construção que você vai fazer. Se você vai fazer uma construção, você vai ter que fazer um bom alicerce, uma boa fundação para poder a sua casa ficar firme. Ela não vir dar problemas de trincos, de rachos, rachação ou rachamentos. E às vezes até vir a cair. Mas a fé é o firme fundamento. Então, Jesus ele disse: a quem compararei o homem prudente? O homem prudente é aquele que busca fé. A fé, você não nasce com ela. A fé você tem que adquirir ela. A fé você tem que buscar. A fé é algo impossível de encontrar. E essa fé, ela está em Cristo. Por isso que nós não podemos nos cochear em dois pensamentos. Nós não podemos servir o mundo e ao mesmo tempo falar que está servindo a Deus. Nós temos que ter uma decisão. Ou nós vamos ficar com o mundo, ou nós vamos ficar com Jesus. Ou nós vamos escolher os materiais adequados para a nossa fundação espiritual, para a nossa vida espiritual, porque não dá para fazer uma mistureba de material. Tem os materiais adequados para uma fundação perfeita de uma vida espiritual em Cristo Jesus. E eu posso citar alguns desses materiais. Você tem que saber escolher. Você não vai fazer uma casa sem cimento. Você não vai fazer um alicerce de uma casa sem pedra, sem ferro, sem areia e sem os materiais adequados. Os materiais têm que se entrelaçar para dar uma compactação perfeita para a base da sua construção. Em Cristo Jesus nós temos que buscar, nós temos que nos dedicar. A dedicação é uma coisa muito boa. A escolher Cristo na nossa vida, e a escolha vai gerar a fé. Você escolheu Cristo, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida e você vai ter fé para prosseguir. Você vai ter força de vontade
para que essa base seja construída na sua vida. Fé, amor, paciência. Você vai ter uma série de coisas que você vai poder aplicar. Buscar de Deus essa condição de ter uma vida sólida, preparada para resistir às tempestades que vêm contra nós. Porque uma casa edificada sobre a rocha, ela não cai com vento nenhum. Pode vir vento de luta, de tribulação, de enfermidade, de problema sério. Ela não vai cair, porque ela está firme na verdadeira rocha que é Jesus Cristo nosso Senhor. E agora, se você não alicerçar a sua fé em Jesus, nessa rocha que é Cristo, e edificar a sua vida, a sua casa, que é o seu corpo, você, na areia, claro que vai cair, porque a casa edificada sobre a areia, ela vai cair, mas a casa edificada na rocha, ela não vai cair. E a rocha é Cristo, e a areia é as coisas deste mundo, desta vida. Tem gente que mistura a sua vida com todo tipo de coisa que não presta, com mentira, com engano, com falsidade. Às vezes até diz que é cristão, mas vive uma vida leviana, uma vida misturada com desobediência, com coisas fúteis desta vida, que aparentemente aos olhos dos homens parece que são perfeitas, que são boas, mas o fim delas são a morte. Mas quando você escolhe Cristo na sua vida, você está escolhendo amar, você está escolhendo respeitar, você está escolhendo abraçar, considerar o seu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Amar o Senhor teu Deus primeiramente, acima de todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama, respeita. Quem ama, considera. Quem ama, não tem preconceito. Quem ama, ajuda. Quem ama, reparte. Quem ama, distribui o melhor de Deus para os corações das pessoas. O que é que eu estou fazendo aqui? Distribuindo, divulgando, levando a verdadeira palavra de Deus para os corações que precisam ouvir uma mensagem. Então, fique firme, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que se não vê. Se inscreva no meu canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe seu coração. Não deixe de se inscrever, não deixe de divulgar, não deixe de compartilhar, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família e o seu dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família.